Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá, ouvintes do Plantcast. Sou Rafael Silvano, gerente de desenvolvimento de mercado da Compass Minerals. Estamos aqui gravando mais uma edição muito especial. É o Dr. Rodrigo Estevão, hoje ele é pesquisador da Embrapa na cidade de Palmas. Está conosco também os participantes da Compass Minerals, o consultor de desenvolvimento de mercado, Thiago Castanhon, da região do Vale do Araguaia, e o consultor de desenvolvimento de mercado na região norte do país, abrangendo os estados do Tocantins, Maranhão e Pará, Marco Varanda. Dr. Rodrigo, é uma satisfação, agradeço imensamente o convite de ter aceito vir falar conosco um pouco sobre os sistemas de produção, integração de algumas lavouras comerciais com culturas perenes como gramíneas, tá? Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, né? Logicamente a gente abre muito aqui a oportunidade do pesquisador, dos professores, dos nossos convidados, contar um pouco mais sobre sua vida, sua trajetória, né, a sua formação. Por isso que geralmente a gente acaba nem apresentando muito o currículo do participante, porque a gente deixa meio que livre para que o próprio convidado fale um pouco sobre isso. Fique à vontade para você comentar um pouco da tua trajetória. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra bater esse papo muito interessante aí sobre a parte de consorciação de plantas, agricultura sustentável, um pouco de nutrição também. Fico aí muito contente. E dizendo aí um pouco, né, da minha trajetória até chegar à Embrapa, né, como pesquisador, eu sou paulistano e São Paulino, né, um menino da cidade grande, né, mas sempre com muito contato com o agro, né? A família do meu pai é ali do interior de São Paulo, do sul do estado, já quase no Paraná, da cidade de Taquarituba, e desde pequeno sempre acompanhei as atividades na fazenda com meu avô, e sempre trabalhamos ali mais com pecuária, mas também às vezes fazia alguma lavoura, e sempre gostei dessa área do agro, né? E foi então que eu decidi fazer agronomia, fui prestar vestibular e fui aprovado na nossa escola, na gloriosa Exalc, né? E então eu entrei no ano de 2000 para agronomia na Exalc. E durante esse período de graduação eu sempre dediquei bastante aos estudos e aprendendo todas as técnicas agronômicas. E fui estagiário do GAP, né, o Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, sob orientação do professor Godofredo Cesar Witt, que foi aí a minha iniciação, né, de trabalhar um pouco com pesquisa, de trabalhar um pouco com a parte de nutrição do solo, fertilidade do solo. O professor Witt é um excelente orientador, um amigo, uma pessoa que te treina para a vida, não só no aspecto profissional, como também no aspecto pessoal e de personalidade, né? E não só ali no GAP, como também a vida em República e a própria Exalc, a turma dos formandos de 2004, né? Que nos faz ser essa personalidade exalquiana que impacta profundamente no nosso meio profissional, né? Aí no ano de 2004 eu me formei e fui trabalhar com meus pais na fazenda por um semestre e logo eu ingressei no mestrado. No mestrado eu fui para o departamento de produção vegetal com meu digníssimo orientador, professor José Laércio Favarin, que me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado, quando eu optei para trabalhar nessa parte de fitotecnia, nessa parte de manejo de cultivos, integração, consórcios. E a gente começou ali no mestrado com uma tese, uma dissertação, né, na verdade, muito interessante, onde a gente desenvolveu lá no oeste da Bahia, no município ali de São Desidério, próximo de Luiz Eduardo Magalhães, quando fizemos uma parceria com o Grupo Rorita, né? O Grupo Rorita é um grupo de bastante respaldo, né, de
de agricultura de alta tecnologia naquela região, e a gente começou numa série de desafios, né, para implementar o sistema plantio direto na fazenda, e também para fazer palha, para justificar a rotação de cultura. Uma das técnicas usadas para que a gente fizesse, né, uma cobertura do solo um pouco mais robusta, foi a técnica do consórcio de milho com braquiária, né? Então, estávamos todos aprendendo ali, a questão da região, existia pouco resultado de pesquisa, apesar de uma altitude boa, é uma região bem típica de cerrado, com um clima um pouco mais restrito, dificulta a safrinha, e fazer o consórcio era um paradigma, né? A questão da competição entre as plantas, se existem ou não, a questão da adubação nitrogenada, como que era o manejo. Então, isso tudo motivou o título da minha dissertação, que foi justamente para estudar o consórcio de milho com braquiária, e foi uma dissertação que a gente usou o nitrogênio marcado, o isótopo estável N15, né? Então, uma ureia enriquecida com esse nitrogênio marcado, a gente pôde fazer um mapeamento da adubação nitrogenada, que naquela ocasião, mesmo com solo de textura média e uma precipitação bastante grande durante o período da safra, né, muito concentrado ali, a gente conseguiu mapear e obteve altos índices de aproveitamento dessa adubação nitrogenada. E talvez um grande resultado que a gente também observou é que, quando bem manejado o consórcio de milho com braquiária, a quantidade do fertilizante, do nitrogênio, que a braquiária, quando consorciada, absorve, é muito baixa, né? Então, isso diz muito de como realizar o manejo desses cultivos para que não tenha competição. E quando você consegue fazer um bom manejo, por mais que você está adubando ali o sistema, a braquiária, ela absorve aí no máximo 2, 3, em algumas ocasiões até no máximo mesmo 4% do fertilizante que você pagou caro, que você comprou e que você adubou. Então, foi um trabalho muito interessante, causou um bom impacto. Os produtores parceiros lá do Grupo Rurita e também outros começaram a expandir o uso de cultivos consorciados, melhorar a questão de palha, de plantio direto. Então, foi um início da carreira aí bem interessante. Aí, logo depois do mestrado, eu também continuei lá na Exalc com o meu orientador Favarinho, e eu fui para o doutorado. E no doutorado, nada mais fiz do que especificar um pouco mais ainda esse estudo de sistemas consorciados, né? Continuei trabalhando ainda com nitrogênio marcado, fizemos aí um estudo com fertilizante protegido, e sacramentamos ainda essa questão da pequena absorção da braquiária quando a gente faz um manejo bem feito do consórcio de milho com braquiária, né? Então, estudei bastante a parte de integração, era um sistema que estava sendo cada vez mais falado na época e começando uma expansão de uso. E, inclusive, né, voltando até um pouco na história, quando eu decidi entrar no doutorado, eu falei assim, bom, já que eu estou me especializando nessa parte do sistema de integração lavoura-pecuária, a hora que a gente observava os trabalhos e mesmo a aptidão de cada consultor ou de cada pesquisador, professor, ele é sempre um pouco mais ligado ou na parte de pecuária ou na parte de agricultura. E aí, junto com o meu doutorado, eu prestei vestibular de novo e entrei no curso de zootecnia, na Unesp de Botucatu. Então, eu fiz junto, né, conciliei aí as disciplinas do doutorado, o desenvolvimento da tese, com as disciplinas da graduação da zootecnia, com o intuito de entender um pouco mais o lado da pecuária, do manejo de pastagem, do desempenho animal, porque, como eu disse, né, tanto no meu mestrado quanto durante a graduação, eu estudei mais o lado do manejo da agricultura em si, né?
Foi aí quando, em 2014, eu defendi a minha tese na Exalc e estava para terminar o curso de zootecnia, faltavam 5 disciplinas, mas eu tinha sido já aprovado no concurso da Embrapa desde 2010, e aí com a obtenção do título de doutor eu pude ser contratado e a Embrapa me convidou para vir trabalhar no Tocantins, numa unidade da Embrapa que é uma das 3 mais novas, né? A Embrapa Pesca e Aquicultura, que é um centro novo de pessoal dedicado, pessoal batalhador, e ela tem duas grandes linhas do conhecimento que é explorada, né? Uma é a que leva o nome, que é a pesca e a aquicultura, né? Então a gente tem um núcleo de pesquisa na aquicultura, que entende-se como criação de todos os animais aquáticos, né? Uma equipe de altíssimo valor, de altíssima competência, então o centro é muito reconhecido nessa área de aquicultura, mas temos também esse núcleo de sistemas agrícolas, que é o núcleo que eu atuo dentro da Embrapa Pesca e Aquicultura, né? E o núcleo de sistemas agrícolas também é de alto valor e a equipe é muito boa, muito forte, muito completa. Então, muitas das vezes nem conhecem que a gente tem uma equipe boa de pesquisa na área de sistemas de produção, né? Então, nós temos aí colegas da área de ciência do solo, da área de forragicultura, entomologia, fitopatologia, agrometeorologia, plantas daninhas, né? Manejo de culturas de mandioca, de arroz, de algodão, de milho, de soja. Então, é uma equipe bem ampla e completa, e nós desenvolvemos aí pesquisas para o desafio dessa agricultura do Tocantins, né, que essa unidade da Embrapa fica sediada em Palmas, no Tocantins, que é uma das regiões recentes de expansão agrícola e com diversas dificuldades de manejo, né? Então, é uma agricultura aí de altitudes mais baixas, né, de alta temperatura, de solos de difícil manejo, e isso implica em ou solos com excesso de cascalho ou solos arenosos. Então, é um desafio muito legal, né, para eu que estudei e fiz a minha pós-graduação na fitotecnia, para desenvolver aí todos esses desafios da agricultura aqui de expansão aqui do Cerrado no estado do Tocantins. Que bom, Rodrigo. Uma bagagem fantástica, né? 2 graduações, mestrado, doutorado, realmente, e práticos, né? Coisas que são práticas, que é a realidade do agricultor hoje em dia. Então, é uma satisfação, sou suspeita de dizer, em relação à Exalc, né? E principalmente em relação ao GAP, porque eu vim de lá também. Eu fico muito feliz de ter convidados que passaram por essa trajetória, porque eu também vivi um pouco disso. E, mais importante ainda, saber que você está numa região relativamente que tem um potencial de crescimento, né? Tem áreas agricultáveis, mas que tem um desafio em relação à altitude, à solo, à adaptação de variedades, adubação e uma série de outros pontos, principalmente quando a gente fala do estado do Tocantins. Rodrigo, eu queria iniciar nossas perguntas. Obrigado pela tua contribuição até então. Eu queria começar nosso bate-papo falando um pouco sobre, eu sei que você trabalhou bastante e com isso, segundo você reportou e eu acompanhei um pouco também, no mestrado e no doutorado, a respeito da associação, da consorciação de plantas perenes, na oportunidade foi a braquiária, com o milho principalmente. Eu vejo no campo, eu converso com agricultores, eu ainda vejo que já há uma taxa de adoção mais interessante do que há 5 anos atrás, por exemplo, isso está aumentando, mas ainda se tem muito receio por parte dos agricultores em relação a essa consorciação, né? Independente se isso é no Mato Grosso, se isso é no Goiás, eu vejo que esse receio é meio que padrão. Logicamente, algumas regiões são mais limitadas a fazer o milho segunda safra. Eu queria que você comentasse, com toda a bagagem que você adquiriu durante esse tempo, essa trajetória, quais são os cuidados ou o que você daria de dica em relação à implantação de sistemas de produção, por exemplo, desse consórcio, né? Eu sei que isso praticamente você ficou muitos anos pesquisando isso, mas quais são as principais dicas
E o que você falaria para o nosso ouvinte agricultor para tranquilizar ele em dizer, cara, pode usar, fique tranquilo, só tome cuidado com isso, isso, isso? Interessante a sua pergunta, Rafael. Realmente o sistema de consórcio de milho com capim, né, seja ele braquiária ou até mesmo os capins do gênero pânico, eles estão em franca adoção e expansão de uso, né? Embora ainda tenha assim, muitos receios com relação ao manejo, né? Então, o que a gente poderia falar é construir aí uma série de procedimentos e coadunar conhecimentos aí para conseguir fazer um manejo interessante dessas duas plantas. Então, com certeza, é mais difícil do que uma lavoura de milho solteira, né? Então, por ser mais difícil, existem mais riscos que estão sendo considerados, né? Então, o manejo ele fica um pouco mais complexo, porque a partir do momento que o produtor decide plantar milho com capim, ele tem que aprender a manejar duas plantas ao mesmo tempo, né? Então, é bem por aí que vem a maior parte dos receios e também com alguns casos de insucesso, né? Ou quem às vezes está começando ou por algum outro motivo que a gente vai discutir, realmente tem o risco e a problemática de você ter uma competição do milho quando você não consegue manejar a braquiária de forma adequada, né? Então, as dicas, elas são muitas, né? Não é uma coisa tão simples, né? É um sistema que deve ser dominado, mas a grande dica que deveria ser falada é o seguinte: para a gente ter sucesso no consórcio de milho com braquiária, ou com qualquer outro capim, o milho ele tem que ser priorizado. O milho ele tem que ser de alta produção, de alta produtividade. Para quê? O milho tem que sobressair para deixar o capim sombreado. O capim tem que ser dominado, tem que ser planta subordinada no sistema. Porque a partir do momento que algo aconteça, não como planejado, em que esse milho tem alguma redução no seu potencial de crescimento ou qualquer problema aí no decorrer da lavoura, a braquiária é um capim agressivo, a luz vai entrar, ela vai fazer fotossíntese, ela vai crescer, e aí sim vai ter os casos de insucesso, que é a competição propriamente dita, onde uma braquiária que cresceu vai certamente reduzir a produtividade desse milho. Então, as dicas elas passam por diversas etapas do planejamento e de uma execução de uma agricultura, né? Então, se o principal é a gente dominar essa braquiária, ou seja, deixar ela na sombra, é só lembrar, uma planta que está na sombra ela não tem acesso à luz, planta sem acesso à luz não faz fotossíntese, quem não faz fotossíntese não tem a sua energia, então o seu crescimento vai ser limitado e o seu potencial de competição também vai ser limitado. Então, a dica é o seguinte: o produtor geralmente ele olha muito para a braquiária e não deve ser somente a preocupação olhar para a braquiária, você tem que olhar para o seu milho. O milho, para dominar a braquiária, tem que ser um milho bom, tem que ser um milho de alto potencial produtivo. Então, isso passa com todas as etapas importantes de cultivo. Por exemplo, plantio na data certa. É importante seguir, por exemplo, o zoneamento de risco climático, as previsões, as épocas de maior sucesso, porque a partir do momento que faltar água para uma planta de milho, ela vai ter o seu crescimento reduzido e limitado. A hora que o milho reduz o seu crescimento, a braquiária, apesar de também gostar de água, mas ela é uma planta mais rústica, ela vai crescer e não vai ser dominada e vai competir. Assim como, por exemplo, população de plantas. É extremamente importante a população de plantas para o manejo, porque são as plantas, né, que vão ter as folhas, que vai ter a massa vegetal de parte aérea, que vai fazer a sombra para a braquiária. Então, populações abaixo das recomendadas, ou por erro de regulagem de semeadora, ou às vezes por até recomendações de cada híbrido que pode vir com populações reduzidas, isso acontece principalmente na safrinha, são alguns assuntos que a gente vê que traz algum nível de dificuldade. Outra coisa, toda a parte de fertilidade do solo e adubação.
Se a gente for fazer um consórcio de milho com capim, onde o solo está ácido, onde tem excesso de alumínio, onde os teores de cálcio, magnésio, enxofre, potássio não são adequados, a gente sabe que o milho vai reduzir o seu potencial, ele não vai crescer a contento. E a braquiária, que apesar de também gostar de fertilidade do solo, ela é mais rústica, ela vai crescer e vai causar essa competição. Adubação nitrogenada é extremamente importante. Nitrogênio é o nutriente que estimula o crescimento de parte aérea das plantas. Então, a adubação nitrogenada atrasada, ou porque não conseguiu entrar, porque estava chovendo, ou porque a empresa não entregou adubo, ou por qualquer outro motivo, atrasou a adubação, o milho começa a ficar amarelado, limita o seu potencial de crescimento inicial. A braquiária, que apesar de também gostar de nitrogênio, ela é mais rústica, ela vai crescer e vai ganhar essa competição. Pragas e doenças, plantas daninhas, tudo na mesma linha, né? Então o milho ele tem que ser livre de pragas, livre de doenças, livre de plantas daninhas. Para quê? Para que ele tenha o potencial de crescimento e que faça o domínio, deixe essa braquiária na sombra. Então, percebam que não é simples, não é uma dica ou outra, é todo um manejo que o milho tem que ser de alto potencial produtivo para que ele realmente domine essa braquiária, e essa braquiária, quando dominada, aí temos muitos trabalhos de pesquisa, não só meus, da literatura também, que mostram que você consegue colher a mesma quantidade de milho, ter o mesmo potencial na sua área, do que teria quando comparasse com um sistema solteiro de produção. Muito bom, Rodrigo. Só alguns comentários, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, mas basicamente é o que você fala. Imagine que são dois competidores, entre aspas, né? Mas a gente tem que olhar com carinho para um competidor em especial, que é o milho, né? Tratando ele muito bem, com certeza ele vai sair na frente, né? Uma adubação bem feita, adubação, seja ela de base ou adubação nitrogenada, não perdendo o time, níveis de micronutrientes, macros, cálcio, magnésio, potássio, então, e a forma de aplicação disso também. Então, bacana demais os seus comentários, eu acho que é importante. Aqui eu acredito muito nesse consórcio, não só pelos dados que nós vimos nos trabalhos que você realizou, mas por uma série de fatores. Rodrigo, você tem observado alguma tendência do pessoal lançar híbridos mais específicos para a integração? Tiago, interessante essa pergunta. Eu não observo isso muito claramente, né? Por exemplo, as empresas, elas têm algum material que elas recomendam, por exemplo, para silagem. Então, existe uma certa divisão para isso. Agora, para integração, no caso, consórcio de milho com capim, eu não observo isso, mas não me preocupa tanto, né? Porque, como eu disse, o mais importante para esse sistema dar certo de consórcio é que esse milho seja muito bom, que esse milho cresça, esse milho tenha um alto potencial produtivo. Então, geralmente, é melhor que se escolham os híbridos de maior potencial do mercado para aquela região. Porque se a gente está trabalhando com um híbrido de maior potencial, é onde nós teremos uma lavoura de maior potencial, um milho de maior competitividade e que vai trazer os maiores sucessos desse manejo. É lógico que tem algumas coisas que podem ser observadas, né? Como, por exemplo, cada híbrido, nos seus detentores, as suas empresas, eles têm uma população de plantas que se recomenda, né? Isso tem a ver com o desempenho do híbrido a campo, com a sua arquitetura foliar e sua sanidade de como, por exemplo, né? Isso tudo tá embutido ali na recomendação que as empresas passam, né? E uma coisa que é muito comum, que é um caso de insucesso do sistema, é principalmente para milho safrinha, quando se recomendam ou se usam populações aí de abaixo das 60 mil plantas, como, por exemplo, 55 mil até 50 mil plantas por hectare. Isso se existe, por exemplo, quando vai chegando ao fim da janela do plantio da safrinha,
e mesmo quando é inerente da recomendação da empresa para aquele determinado híbrido. Aí existe sim um complicador, porque populações baixas, é como eu falei, vai permitir entrada de luz, e essa entrada de luz a braquiária vai aproveitar, vai crescer e vai trazer a competição. Então, legal, Rodrigo. O negócio comentou, então o foco é mesmo no milho, né? Focar no milho, fazer um bom investimento e não preocupar com a braquiária, né? Exatamente, né? E isso traz até alguns conceitos inadequados no manejo, né? Geralmente o pessoal pode pensar assim, já que eu vou colocar um capim no meio desse milho aí, deixa eu usar aquele milho mais barato, aquele milho mais rústico, e aí já escolhe a área mais nova, a área que menos produz, a área com menos fertilidade, ou aquela área, no caso de safrinha, por exemplo, que vai ser a última a ser plantada, já não vai ter água direito. Tudo isso que eu citei é o segredo de insucesso, de dar errado, né? Porque, como você bem colocou na sua pergunta, o importante é olhar o milho. O sistema só vai dar certo se o milho for de alto potencial. Então, é ao contrário. Aonde a gente for escolher uma área para fazer a consorciação entre essas plantas, a gente tem que escolher as áreas de maior potencial produtivo, nós temos que escolher as áreas de abertura de safrinha, onde vai ter mais água, nós vamos ter que escolher as áreas de maior fertilidade, nos híbridos mais responsivos e nas áreas com maior adubação nitrogenada. Então, é bem o que você falou, a gente tem que olhar para o milho. O milho tem que ser muito bom para conseguir competir com a braquiária. E não olhar para a braquiária, já achar que o negócio não vai bem e começar a colocar um desafio cada vez maior, porque aí é o que a braquiária precisa para sobressair na área. Perfeito, Rodrigo. Muito interessante seus comentários. E você colocou muito bem que é um sistema mais complexo, logo exige-se mais critérios para a implantação do que uma cultura solteira, no caso do milho. E aí, você citou também que pode-se usar, por exemplo, a braquiária ou até os próprios capins do gênero pânico. Existem critérios, Rodrigo, para a escolha da espécie do capim a ser instalado? Porque assim, eu vejo também muitos trabalhos mostrando a variação na questão de espaçamento da cultura, o que isso pode influenciar, ou até mesmo o próprio sistema de plantio, se você planta o capim na entrelinha, na linha de plantio, se ele é feito a lanço. O que você poderia comentar para nosso ouvinte sobre isso, Rodrigo? Perfeito, Marco. Falando primeiramente aí do tipo do capim, né? Como que a gente vai escolher o capim para fazer o consórcio com o milho, né? Como eu falei na introdução, até você colocou, podemos trabalhar com braquiárias, e dentro das braquiárias existem vários tipos, né, de espécies de cultivares de braquiária, como também podemos falar numa consorciação com pânicos, que também dentro dos pânicos existem diversas cultivares, cada uma com as suas peculiaridades e seus potenciais, né? A gente sempre fala a braquiária porque é um manejo um pouco mais facilitado para você iniciar o sistema consorciado. Então, como eu falei, um plantio consorciado ele é muito mais difícil, exige muito mais responsabilidade, exige muito mais manejo do que um plantio solteiro. Então, é como se a gente fosse subindo alguns degraus, né? Então, a partir do momento que você saiu de um sistema solteiro e foi para um sistema consorciado, você está ganhando um sistema mais biodiversificado, um sistema com mais raízes distintas crescendo, um capim que é uma planta perene fazendo ciclagem de nutrientes, um capim que vai te proporcionar palha ao plantio direto, uma preservação da matéria orgânica daquele solo, uma preservação da umidade do solo, vai evitar que tenha um superaquecimento da superfície desse solo, ou seja, a gente aumentou a dificuldade no manejo, mas estamos melhorando o nosso sistema. E essa dificuldade, que é o que às vezes a gente encontra, esses casos de insucesso, os produtores que acabam largando de mão da tecnologia, é muito por essa dificuldade de manejo mesmo. Então, deve-se começar com os capins de menor agressividade. Então, aí, por exemplo, a braquiária decumbens ou a braquiária rusesiensis, para depois a gente ir partindo para capins com
maior potencial de produção de massa, e a partir do momento que um capim tem maior potencial de produção de massa, ele vai ter uma competitividade um pouco maior, vai exigir uma habilidade ainda maior para se conter esse capim na sombra e não deixar ele crescer em cima do milho. A hora que aprendeu, nós podemos ir então para as braquiárias brisantes. A hora que nós temos um controle e a fazenda já aprendeu, os funcionários e está tendo sucesso no consórcio de milho com braquiária brisanta, o produtor pode, se for o interesse dele, fazer uma aposta ainda maior, que é fazer um consórcio de milho com os pânicos. Aí a hora que a gente entra nos capins do gênero pânico, já são capins de agressividade muito maior, produção de massa muito maior. Então, a habilidade ali para você ter um milho muito bom para controlar, inclusive um capim de alto potencial produtivo, de alto crescimento, ela fica sendo maior. Mas a partir do momento que se consegue fazer o manejo e o milho realmente é muito bom, você tem sucesso, inclusive, nesses capins mais agressivos de maior produção de massa. O outro aspecto que pode ser olhado também é que a gente fala muito aí do cuidado que o produtor tem que ter para não perder produtividade, para não competir, porque essa é a maioria dos casos, né? De produtor que acaba desgostando da técnica porque vê que o seu milho não está produzindo o que produziria sem o capim. Mas existe o contrário também, né? Existem produtores que acabam frustrando porque acham que o capim não tem se formado direito, o capim não tem produzido tanta massa. Isso significa o quê? É porque o milho desses produtores já é muito bom e está tendo uma competição extremamente alta, e esse capim fica tão suprimido na sombra que ele não consegue formar muita massa. E aí é uma resposta, é um motivo que ele pode entender, está na hora de eu apostar num capim um pouco mais produtivo. Se eu estou controlando tão bem esse capim que eu estou usando, e esse capim que eu estou usando não está me produzindo massa, vamos aumentar a aposta para um capim que produz mais, entendeu? A segunda parte da sua pergunta, né, de como fazer a implantação desses sistemas. Existem diversas formas para fazer a implantação desses sistemas. A primeira delas o mais importante é você sempre lembrar que você está fazendo uma implantação, mas que você deve priorizar o milho. Você não pode priorizar a braquiária ou qualquer outro tipo de capim. Por exemplo, então, você não pode fazer uma semeadura de um capim e plantar milho só daqui a 5, 10, 15 dias, porque aí o capim vai estar saindo na frente. E é justamente o que não queremos. Então, os sistemas de implantação existem diversos. Você pode fazer uma semeadura a lanço do capim, seja uma operação a mais anterior, desde que seja no mesmo dia ou muito próximo do plantio do milho. Existem equipamentos que você acopla no trator ou na própria semeadora, que já vão fazendo essa distribuição de capim à frente da semeadora. Existe a opção de terceira caixa, já as empresas de implementos, de máquinas, já tem aí diversas opções para você colocar uma caixa na sua semeadora que vai jogando só as sementes de capim. Você pode fazer uma mistura, né, que exige um pouco mais de mão de obra, um pouco de cuidado com segregação e tal, mas você pode fazer uma mistura do capim com o fertilizante de plantio, aí a própria máquina, ao ir adubando, já vai também semeando o capim. Então, todas essas formas, elas funcionam bem, porque elas estão sendo plantadas ao mesmo dia ou ao mesmo tempo, e esse milho vai sair à frente porque a própria característica da planta de porte e velocidade do crescimento inicial do milho favorece ganhar essa competição inicial, né? A não ser que algo, como a gente já vinha falando, acontecesse, esse milho vai ganhar essa competição. Fazer semeaduras da braquiária ou do capim após você ter plantado milho, também dá certo com algumas ressalvas, né? As sementes de capim, geralmente, elas precisam de um contato com o solo para que ela consiga germinar, emergir, se estabelecer, né? Por isso que o pessoal que ao implantar as pastagens, né, ou faz uma incorporação na semente com grade, ou passa ali corrente, galhos, tudo para quê? Para dar uma compactada e uma incorporada nessa semente.
Então, quando a gente já plantou o milho, né, e vai fazer a distribuição do capim, nenhuma máquina vai vir incorporando. Das outras formas que eu falei, que a gente joga numa terceira caixa ou num distribuidor a lanço, a própria semeadora, quando vem plantando o milho, ela já faz essa incorporação. Mas quando a gente vai fazer uma semeadura tardia, se a gente for jogar a lanço misturado com fertilizante de cobertura, por exemplo, não vai haver essa incorporação. E aí é um motivo de cautela. Geralmente, existem muitos relatos, muitos casos de insucesso, não porque o milho produziu menos, mas porque a braquiária não estabeleceu direito. Isso acontece demais. Então, para aqueles que vão fazer a implantação depois de plantar o milho, é melhor que se enterre essas sementes nas entrelinhas do milho. Como fazer isso? Ou com aqueles implementos, geralmente para agricultores menores, ainda usam aquela filosofia de enterrar a ureia no meio das entrelinhas do milho. Você pode enterrar a ureia junto com a semente do capim e você evitou o problema da incorporação. Como também já existem no mercado os implementos, né, desenvolvidos para depois que o milho nasceu, vir fazendo a semeadura mesmo, ou seja, enterrando nas entrelinhas as sementes de braquiária depois que o milho nasceu. Todas essas dão certo, né? Então, qual que é melhor? Não tem melhor. A melhor forma de implantação é a que melhor se encaixa no operacional da fazenda. Então, dependendo das máquinas do produtor, do jeito que ele planta, do que ele acredita, todas essas vão trazer o mesmo resultado. Mas lembrando, nós não temos que olhar para a braquiária, nós temos que ter um milho muito bom em qualquer caso para segurar esse tipo de interação, não é isso? Interessante, Rodrigo. Muito precisa a sua resposta. Você citou aí vários critérios da forma de como fazer para que a gente não tenha uma competição a ponto de se ter prejuízo econômico para a cultura principal, que no caso é o cereal, é o milho. E, Rodrigo, só para antes dos meus colegas poderem fazer outras perguntas também, a gente tem falado bastante sobre a questão do uso da água e a questão do uso do nitrogênio. Eu acredito que você deva ter alguns dados, inclusive também possui dados de referência de literatura, sobre o uso da água e o uso do nitrogênio por essas culturas nesse sistema de produção, né? O que você poderia nos comentar para a gente sobre isso, Rodrigo? Interessante sua pergunta, Marco. Realmente é muito importante a gente entender o manejo tanto do nitrogênio quanto da água. Então, a questão do nitrogênio, o que é importante ser ressaltado, né? Como eu falei no início, ele não pode faltar, porque o nitrogênio é importantíssimo para que esse milho cresça e faça o domínio, né, que sombreia a braquiária. Então, por exemplo, em milho safrinha, isso é comum de acontecer. A gente sabe que a safrinha é um cultivo de maior risco, ainda mais quando vai se aproximando aí das últimas datas recomendadas, ou às vezes até apertando um calendário, já arriscando mais essa safrinha, é muito comum de se usar baixas doses de nitrogênio. Porque se o risco é alto, isso vai depender também do preço do milho, ou seja, todo o planejamento do negócio, o maior segredo para ter sucesso na safrinha é gastar pouco. Existem muitas regiões em que o gastar pouco também significa baixas doses de nitrogênio. Então, a gente tem trabalhos mostrando aí que doses de 90 quilos para baixo, para menos, elas vão influenciar, sim, na habilidade de crescimento desse milho, e a braquiária tem um maior potencial de competição, sim. Então, isso é um dos casos de reclamações e de insucessos. Aí você vai ver por que a braquiária competiu, porque a dose de nitrogênio foi baixa. Mas repare, Marco, que eu estou sempre falando pensando no milho. Com os trabalhos que eu falei na introdução, a gente viu que não foi um nem dois, acho que foram 5 trabalhos com nitrogênio marcado avaliando esse tipo de situação. A gente viu que quando você tem uma lavoura bem manejada, ou seja, quando o milho domina a braquiária, que é o que a gente tem falado que tem que acontecer, essa braquiária não absorve quase nada do seu fertilizante nitrogenado, em torno de 4% no máximo. Se o manejo for errado e a braquiária for crescer e competir, aí ela vai aumentar essa absorção. Porque tudo depende do acesso à luz, para ela transpirar mais, e quem transpira mais absorve mais água, quem absorve mais água absorve mais nutriente.
Então, uma planta sombreada e bem manejada no consórcio, ela absorve no máximo 4% do seu nitrogênio. Então, tudo que a gente fala, por exemplo, de melhor uso do nitrogênio é o que vale para o milho, para milho de alta produtividade. Então, não pode trabalhar com pequenas doses, abaixo de 90 quilos por hectare de nitrogênio, porque você vai limitar o crescimento do milho, você vai limitar o potencial produtivo do milho e você vai, então, favorecer a braquiária. No caso da água, né, quando que a gente consegue fazer trabalhos avaliando aí a falta de água? Principalmente em safrinha. Então, quando se aproxima o final da época recomendada para cada região do cultivo de safrinha, ou quando se extrapola essa época ideal, plantios aí no mês de março, por exemplo, quando o risco já é muito alto, o que a gente percebe? Faltando água no ciclo, a água é tudo para a agricultura. Faltou água, a planta não cresce. Se a planta não cresce, ela vai deixar luz entrar na braquiária. A braquiária gosta de água? Gosta de água também, só que ela é mais rústica. Então ela vai conseguir crescer e dominar o milho, e aí vai ter o problema da competição. Então, a eficiência de uso do nitrogênio, da água, tudo isso que você perguntou é extremamente importante, e a gente tem que olhar para o milho. A partir do momento que você tem alta eficiência de nitrogênio e de água para o milho, esse milho vai crescer e vai ter alto potencial produtivo, a braquiária vai ficar suprimida e a competição não vai existir. Muito bom, Rodrigo. O fato é, né? Luz, né? Tendo luz, aquilo ali praticamente vira uma bomba, né? Através da evapotranspiração que acaba absorvendo. Então, esse é outro receio que eu converso com alguns agricultores que, de repente, assim, Rafael, eu ainda não implantei esse sistema, eu acredito, eu acho que vale a pena, pensando em rotação, em dinamizar o sistema, aumentar a microbiologia de solo, todos os benefícios que a gente sabe de uma cultura, de um capim perene, né? Que isso é muito importante. E às vezes acaba não implantando por entender que, na verdade, isso é uma competição. Não é uma competição, dependendo da forma como se maneja, é uma consorciação, é uma sinergia de benefícios, né? Esse é o mais importante e eu acredito que é a forma como os consórcios de milho, por exemplo, com capins perenes poderiam ser vistos. Rodrigo, a minha pergunta vai na seguinte linha. Muitos agricultores, alguns eu já conversei a respeito desse tipo de consórcio, e eles disseram, Rafael, eu cheguei a fazer até áreas de lado a lado, com o mesmo talhão, o mesmo solo, mesma adubação, tomando os devidos cuidados, e eu produzi, de repente eu produzi 2 sacas a mais, 2 a menos, então ele afirmando que não foi muito consistente. Só que aqui tem um ponto importante, que talvez muitos ouvintes podem estar se perguntando, que eu acredito que você pode trazer uma luz para nós, ou trazer até dados, e o benefício depois, né? E a cultura subsequente a esse sistema que se implantou, esse capim perene. Quais que são os ganhos que você já viu, ou se você tem dados, que geralmente pode ser uma soja, ou de repente um algodão, quando eu vou para o oeste da Bahia, por exemplo. Quais que são os ganhos? Você tem dados? Tem algum comentário a respeito disso? Perfeito, Rafael, né? Então, eu vou voltar um pouco no início da sua pergunta, né? E é muito comum, realmente, produtores que falam, que comparam lado a lado ali e acabam não vendo muito benefício futuro ou acabam vendo 2, 5 ou até 10 sacos por hectare a menos do milho quando consorciado. Isso quando faz uma análise em grandes talhões, né? E não está errada. Mas o que eu digo a você? Qualquer produtor, qualquer talhão de qualquer fazenda hoje, ele não é uniforme, né? Basta a gente ver os mapas de colheita que hoje a gente tem à disposição. Então, um talhão ele vai ter um lugar que colheu mais, um lugar que colheu um pouco menos. E isso eu não estou nem falando para consórcio, estou falando para cultivo solteiro mesmo. Aí a minha pergunta é, por que essa área ela é divergente? Tem lugar que você colhe mais, tem lugar que você colhe menos. A resposta pode ser 1000, né? Pode ser uma mancha de nematóide, pode ser que o solo mudou, pode ser uma antiga mancha de calcário, pode ser, sei lá, um manejo diferente que foi feito no passado. Enfim, existem 1000 razões, né?
que você tem essas desuniformidades no talhão. E o que significa desuniformidade no talhão? É que algum problema tem. Vamos supor que é uma mancha de fertilidade do solo, um lugar mais empobrecido na fertilidade do solo. Significa que, se aquele local produz menos, mesmo quando solteiro, se você for fazer um consórcio, aquele local tem algum problema, que o milho não vai crescer, vai entrar luz, a braquiária mais rústica, ela vai crescer e vai competir. Então, se você for pegar a média de um talhão e comparar ele consorciado e solteiro, provavelmente mesmo ele vai produzir menos, porque o seu próprio talhão tem essas divergências, locais que, veja bem, não é a braquiária que está sendo o seu problema. O seu problema está sendo essas manchas que estão limitando a sua produção dentro daquele talhão. E como eu falei, qualquer fator que limite a produção ou o crescimento do milho vai favorecer a braquiária e a braquiária vai te tirar ainda mais. Então, não está errado a observação quando fala que com o capim produz menos, mas o motivo está sendo entendido errado. A braquiária está tirando um pouco mais da sua produtividade porque tem manchas no seu talhão que produzem menos. E se o milho não vai bem nessas manchas, a braquiária vai sobressair. Então, esse é explicando essa avaliação inicial que se faz. Mas vamos falar para frente. Tudo bem, eu vou perder um pouco nessas manchas, mas eu vou implantar um capim que vai trazer todos esses benefícios que você citou. Nós vamos passar para um sistema mais sustentável, nós vamos ter mais ciclagem de nutrientes, nós vamos ter mais palha, nós vamos ter, enfim, todos esses benefícios que a gente busca. E aí vem o resultado dos cultivos subsequentes. Também é muito comum avaliações, tanto de científicas quanto também na prática, de você não ver um retorno já, por exemplo, na primeira soja que vem a seguir. E isso vem com as mesmas explicações, com os mesmos conceitos do sistema plantio direto. No início comparava-se muito. Será que eu tenho que deixar de gradear? E agora eu fiz um plantio direto, colheu até menos. Então, existe uma fase aí de latência do que o sistema está se alterando. Existe também deficiências operacionais que o pessoal está aprendendo e também existe a resposta. Então, quando tem condições extremamente favoráveis, ou seja, uma safra boa de chuva, a fertilidade está boa, não tem compactação, não tem acidez, se você não precisar, entre aspas, desse benefício de um sistema mais biodiverso, pode ser que o benefício não seja visto a este curto prazo. Mas, se tiver paciência e conseguir manter as testemunhas ano após ano e mantendo esses sistemas biodiversos ano após ano, você certamente vai ver os benefícios. Principalmente quando? Nos anos mais difíceis, onde você realmente precisa da palha. Então, quem tem palha, às vezes é um diferencial de perder um plantio porque não choveu depois que você plantou e não perder. Você ter palha, às vezes, é o diferencial de você não sentir a seca de um veranico, não comprometer a sua produtividade para um veranico mais extenso ou perder. A questão da ciclagem de nutrientes, você manter ali a sua fertilidade do solo com menores perdas, isso quem tem palha vai começar a sentir ao passar do tempo. Então, outra coisa que a gente observa nos nossos resultados, a gente faz, por exemplo, experimentos de milho consorciado com diversos tipos de capim, plantado início de safrinha, meio de safrinha, fim de safrinha. E a gente mantém essas áreas experimentais ao longo do tempo, e a gente vê que alguns anos, esses anos bons, realmente a soja não produz mais. Quando é ano ruim, a soja produz mais. Mas o que a gente tem visto é que na safrinha do ano seguinte, lembra-se, safrinha já é um pouco mais de risco, já chove um pouco menos, mas nas safrinhas do ano seguinte, contundentemente, aonde foi o capim consorciado na safrinha do ano passado, está se produzindo mais e mais milho. Então isso tem que ser observado. Essas comparações, elas não devem ser feitas só ali no dia da colheita do milho solteiro comparando com o milho consorciado. Elas não devem também ser só feitas na soja que você plantou em cima do milho com capim. E também não adianta comparar, colhi
tanto nesse talhão no ano passado e nesse ano que eu pus braquiária. Não, aí é outra questão de safra, outro mundo, você não tem a comparação. O importante é você ter sempre o comparativo, os dois sistemas, que você faça o comparativo num período maior de tempo, inclusive na sua safrinha seguinte, que é onde a gente tem visto muitos resultados promissores, em torno de 10, 15, até 25 sacos de milho a mais, onde tinha sido milho consorciado com capim no ano anterior. Muito legal, Rodrigo. E a gente tem observado que, na atualidade, o agricultor ele está gostando agora também da parte animal, né, do componente animal, aí, se tornando um pecuarista. A gente está observando bastante essa adesão. E assim, Rodrigo, eu tenho observado no campo, eu queria saber se você teria alguma pesquisa, algum dado em relação a isso, no sentido seguinte, em áreas onde eu tenho a braquiária solteira, só para formação de palha, comparado com a área onde eu deixei a braquiária e coloquei um animal para pastejar. O que eu tenho observado, assim, que a área onde teve o pastejo animal, a produtividade da soja nos próximos cultivos de soja são produtividades maiores, né? Por inserir aí o componente animal. Não sei se você tem observado alguma coisa nas pesquisas em relação a isso. Tiago, muito interessante e a sua observação está correta. É muito melhor a gente fazer a implantação de um sistema mais biodiverso com aporte de biomassa do que quando não se faz nada. Se você já tem um grande avanço, os benefícios ao seu sistema aí. Mas já está provado cientificamente que você pode ter ainda mais benefícios se você utilizar um animal em pastejo, por efeitos diretos e indiretos, né? Os efeitos diretos é o seguinte: os capins são plantas perenes, são plantas forrageiras. A ceifa, ou seja, o pastejo, o corte, é benéfico para que ele possa perfilhar, para que ele possa renovar o seu sistema radicular. E a gente sabe que raízes, quanto mais renovação e maior mais tempo e vigor ela tem para trabalhar no nosso solo, é diretamente proporcional em benefícios físicos, químicos e biológicos desse solo. Então, a boca de um boi, ou para quem não tem, podendo trabalhar aí com rolo-faca ou roçadeira, traz benefícios sim, você fazer esses cortes periódicos do capim, para que estimule a sua rebrota, estimule o seu sistema radicular, e inclusive melhore e facilite a operação de dessecação lá na frente, que é um outro problema que está vindo cada vez mais, limitando a adoção desses sistemas. Aí eu já digo que essa limitação é um tanto maior quando se fala em cultivo de capim pós-soja, não quando é consorciada com milho, mas é um problema. Então, uma planta pastejada ou ceifada, ela vai ter a dessecação mais facilitada lá na frente. E efeitos indiretos, para quem tem o gado, tem o boi, é porque está ganhando dinheiro com isso. Você está fazendo uma pecuária com oferta de forragem durante a seca, que é um dos limitadores da produção pecuária, é você ter forragem em quantidade e qualidade no período da seca. Quem tem o boi não precisa gastar diesel, com rolo-faga, como eu disse, ou com roçadeira. Então, ganha-se dinheiro melhorando essa planta forrageira, que está melhorando o nosso solo e está formando palha para o produtor. Praticamente uma aula, Rodrigo, sobre a implantação desses tipos de consorciação. Nosso bate-papo aqui está realmente muito rico, tranquilamente falaríamos aqui mais de 2 horas, com toda a bagagem que você tem, ao passo de que você ficou por vários anos trabalhando com isso. A gente também sabe que você, hoje, na região do Tocantins, tem assumido novas linhas de pesquisa relacionadas a solos também, os solos do estado do Tocantins, que é também algo muito desafiador. E gostaria de deixar aberto, Rodrigo, agradeço ao Thiago e ao Marco pelas perguntas, e gostaria de deixar para você um espaço para você fazer seus comentários finais a respeito desse tema, que é tão interessante. O produtor, de repente, tem até, às vezes, vontade de fazer, mas um certo receio.
e a gente espera que isso tenha levado uma informação, realmente chegue essa informação de qualidade aos produtores para que eles tomem a devida coragem para implementar esse tipo de sistema, que é a consorciação de algumas culturas comerciais, como o milho, com alguns capins perenes, tá? Fique à vontade para fazer seus comentários finais. Obrigado, Rafael. Antes de eu agradecê-los, eu vou pegar aí um pouquinho da sua fala, né, dos nossos desafios que a gente está enfrentando e está desenvolvendo aqui na região de fronteira, no estado de Tocantins, na baixa altitude, solos arenosos e solos com cascalho, né? Então, não é à toa que as áreas que estão expandindo agora só estão acontecendo no presente momento. É porque elas realmente têm alguma dificuldade a mais do que as outras áreas que prioritariamente foram convertidas para a agricultura. E essas dificuldades a mais implicam justamente nisso, né? Áreas mais quentes, áreas com regime de chuva um pouco mais restrito, com mais veranicos, com solos que têm uma menor capacidade de absorção de nutrientes, de água. Então, um pouco desse nosso bate-papo, né, quando a gente fala que às vezes o produtor não observa uma diferença de você usar um sistema enriquecedor em termos de biomassa, de plantas, de consórcios, de rotação, a gente diz que para esses desafios que a gente está vendo aqui, esses sistemas são cada vez mais fundamentais. Digo mais, são sistemas que vão viabilizar economicamente, com altas produtividades, essas áreas ditas anteriormente marginais e que hoje estão se mostrando de alto potencial. A gente tem feito estudos e trabalhos em projetos dos plantossolos pétricos, que são os solos com excesso de cascalho. É uma temática difícil, é uma temática que não se encontra resultados de pesquisa nem recomendações de manejo, mas o produtor tocantinense tem enfrentado e tem produzido tanto carne, leite, mas também grãos, como soja, como milho safrinha, inclusive, e não é fácil. Mas a gente vê que o uso desses sistemas, consórcio de milho com capim, ou plantio de capim após a soja, é o que está fazendo a diferença e o que está equiparando a produtividade dessas áreas a outras de maior potencial. Então, face às dificuldades climáticas, que a cada ano vem uma novidade, face a essas novas áreas de fronteira, esses sistemas eles vieram para ficar e vai ser o grande divisor de águas, inclusive, da agricultura brasileira dos anos à frente. Se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar das discussões do plantio direto. A gente usava o plantio convencional e muita dúvida e muitos medos e receios de partir para o sistema plantio direto. E passou mais ou menos essa fase que a gente está agora para sistemas integrados, foi naquela época do plantio direto. E foi se aprendendo, foi se mostrando as vantagens, e olha hoje como está. Então eu acredito que esses sistemas vieram para ficar e vão ser a cara da agricultura brasileira nos próximos anos. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. O motivo dessa discussão toda nossa aqui foi diversos receios e casos de insucesso. Os produtores sempre fazem essa pergunta, mas isso nós vamos superar e esses sistemas vão vir para ficar e vão ser a cara da agricultura brasileira, uma agricultura sustentável, uma agricultura com biodiversificação, uma agricultura com aporte de biomassa, com aporte de carbono. Então, essa é a mensagem final. Eu gostaria de agradecer muito ao convite da Compass Minerals, do Marco, do Rafael e do Thiago. Muito obrigado aos ouvintes também. Fico à disposição aí para contribuir da melhor forma que for possível para a gente difundir ainda mais esses sistemas consorciados, esses sistemas integrados em prol de uma agricultura brasileira mais sustentável. É isso aí, ouvintes. Esse é o comentário final do nosso convidado, Rodrigo Estevão, pesquisador da Embrapa, com uma bagagem técnica fantástica. O Plantcast é uma iniciativa da Compass Minerals, o primeiro podcast sobre
nutrição e fisiologia de plantas. Não percam os próximos capítulos. Um abraço e até a próxima. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.